Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão. Começou nesse sábado com 2 jogos, a 9ª rodada. E o principal fato da noite do sábado, nos embalos de sábado à noite, foi a derrota em casa, no Maracanã, de virada, do Fluminense para o Dragão. Para o Atlético Goianiense por 2-1, Fluminense fecha o sábado na zona de rebaixamento e dificilmente ao final da rodada vai sair dela, com os resultados paralelos. Momento ruim do Fluminense. Bragantino fez o tema de casa contra o Juventude, venceu por 2-1, jogou praticamente toda a partida com um jogador a menos e mesmo assim o Juventude acabou perdendo para o Bragantino por 2-1 lá em Bragança Paulista. Fala dos jogos na sequência, só uma questão importante. O mais importante, não só no futebol como na vida, é você saber perder. Felipe Melo, que foi, coloca o verbo no passado, do tempo passado realmente foi um grande jogador, não é mais, só faz confusão em campo, foi expulso por quê? Depois do segundo gol do Atlético Goianiense, legítimo, marcado pelo Zuleta, o assessor de imprensa do Atlético Goianiense, que estava com a mochila às costas, passou em frente ao banco do Fluminense e o Felipe Melo, completamente maluco, completamente doido, empurrou o assessor de imprensa do Atlético Goianiense. Não importa o que o assessor de imprensa fez, ele como jogador tem que manter o controle. Totalmente descontrolado, Felipe Melo. Faz tempo, muito tempo. Tem que jogar mais e brigar menos o Felipe Melo. Deixa eu passar aqui a nova classificação. Depois dos 2 jogos. O G4 apresenta Flamengo líder, 17 pontos, 5 vitórias, saldo 8. Bahia em segundo, 17 pontos, 5 vitórias, saldo 4. Botafogo é terceiro, 16 pontos, 5 vitórias, saldo 7, 14 gols marcados. E o Atlético Paranaense fecha o G4 com 16 pontos, 5 vitórias, saldo 7, 12 gols marcados. O Bragantino venceu o Juventude, agora é 5º colocado com 15 e o São Paulo é 6º com 14 pontos na tabela. Juventude perdeu em Bragança, é 12º com 10 pontos. O Atlético Goianiense, que bateu de virada no Maracanã Fluminense, subiu para a 13ª posição com 8 pontos na tabela. Vai precisar no domingo agora, no final da rodada, a rodada termina, na verdade, na segunda-feira com Atlético Mineiro e Palmeiras, mas para efeito de rebaixamento a rodada termina no domingo. Os jogos importantes para o rebaixamento aqui estão ou vão acontecer no domingo. O Atlético Goianiense precisa de um resultado paralelo para fechar a rodada fora do Z4. Que Grêmio, Vasco da Gama, Corinthians, né? E mais aqui o Criciúma não vençam. Se um dos três não vencer, precisa ser todos. Se um deles não vencer, Grêmio, Vasco, Corinthians e Criciúma. Se um dos 3, aliás, se um dos 4 não vencer, o Atlético Goianiense fecha a rodada fora do Z4. Ok? Zona de rebaixamento. Nesse momento, caindo. Fluminense com 6. Por que o Flu que tem a pontuação aqui de Grêmio, Vasco, Corinthians está na zona de rebaixamento? Vejam aqui, ó. Grêmio e Vasco tem 2 vitórias. Corinthians e Fluminense, 1 vitória. Então, pelo número de vitórias, os dois estão abaixo de Grêmio e Vasco. Por que o Fluminense perde a condição de 16º colocado para o Corinthians? O Corinthians tem saldo negativo 3 e o Fluminense saldo negativo 6. Ao final da rodada, atenção, ao final da rodada, para o Fluminense sair da zona de rebaixamento, para começo de conversa, o Corinthians tem que perder o clássico para o São Paulo no mínimo por 3-0 ou por 3 gols de diferença. O Criciúma tem que perder seu jogo, o Cuiabá não pode vencer e o Vitória, se vencer o Inter lá em Salvador, no máximo pode vencer por 2-0. Todos os resultados têm que acontecer, não é um deles. Corinthians tem que tomar 3, Criciúma tem que perder, Cuiabá não pode vencer e o Vitória não pode vencer o Inter por mais de 2 gols de diferença. Tudo isso tem que acontecer no domingo para que o Fluminense saia nesta rodada do Z4. Dificilmente isso vai acontecer. Deixa eu voltar para o jogo aqui. Maracanã. O Ganso marcou o gol do Fluminense a 41 da primeira etapa. Mesmo com a vitória parcial, o time estava sendo vaiado pelo seu torcedor. O torcedor do Fluminense estava vaiando o seu time em campo, pela baixa produção da equipe.
Até que, a 26 do segundo tempo, o Luiz Fernando acertou uma baita jogada, um lance bonito, um chute bonito, acabou empatando a partida. E já nos acréscimos, quando o time era vaiado pelo seu torcedor, já a 50 para 51 do segundo tempo, o colombiano Zuleta marcou o gol da vitória, da virada do Dragão para cima do Fluminense, 2-1. 2 derrotas seguidas do Fluminense. Já havia perdido na rodada passada para o Botafogo, no Engenhão por 1-0, e agora perdendo no Maracanã como mandante de virada, 2-1 para a equipe do Atlético. O Fluminense, pessoal, para que vocês tenham uma ideia, já não vence há 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Crise técnica do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Não vence há 6 jogos. Tem 2 empates e 4 derrotas na sequência aí, a equipe do Fluminense. O Fluminense venceu pela última vez, na terceira rodada bateu o Vasco da Gama por 2-1. Foi a última e única vitória do Fluminense na competição até agora. O Flu que joga na quarta-feira em BH contra o Cruzeiro. Já o Atlético Goianiense, pessoal, últimos 4 jogos tem 2 vitórias, então uma ascensão. Últimos 4 jogos do Dragão tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então o Atlético está crescendo na competição para tentar sair aí da zona de rebaixamento. Volta a jogar na quarta-feira em casa, em Goiânia, contra o Criciúma. Bragantino 2, Juventude 1. O Elinho marcou para o Braga logo a 3 minutos de jogo e aos 13, o lateral direito Jadson do Bragantino foi expulso de campo. Mesmo com o jogador a menos, o Bragantino conseguiu suportar a pressão do Juventude, que acabou empatando com o Mandaca aos 27 do primeiro tempo ainda. Depois, na segunda etapa, já a 37 da segunda etapa, 37, 38, 37 do segundo tempo, o Elinho marcou de novo, segundo dele na partida, segundo o Bragantino 2, Juventude 1, com um jogador a menos, o Bragantino bateu o Juventude lá em Bragança Paulista. Últimos 3 jogos do Braga são 2 vitórias e 1 derrota. O Bragantino volta a jogar agora na quinta-feira, dia 20, em São Paulo, contra a equipe do Palmeiras. Já o Juventude não perdia 4 jogos, vinha de 3 empates e 1 vitória, acabou perdendo para a equipe do Bragantino. Apenas a segunda derrota do Juventude na competição, havia perdido já por 5-1 para o Botafogo no Rio na terceira rodada e agora perdeu na 9ª rodada para o Bragantino por 2-1. Quarta-feira tem em Caxias do Sul, Juventude e Vasco, o próximo jogo do Juventude. Vamos ao encerramento da rodada que acontece nesse domingo e também na segunda-feira. Domingo tem 4 da tarde, Vitória e Inter, Corinthians e São Paulo, Atlético Paranaense e Flamengo. 6h30, Vasco e Cruzeiro, Grêmio e Botafogo, Criciúma e Bahia, tem também Cuiabá e Fortaleza. E na segunda-feira à noite, 8h30, encerramento da rodada em BH, com Atlético Mineiro e Palmeiras. São jogos que fecham esta 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Então confirmando aqui, pessoal, hein? Confirmando. Bragantino venceu o Juventude, no momento é 5º colocado, tem 15. Juventude é 12º com 10. Atlético Goianiense venceu o Fluminense de virada no Rio, é 13º com 8. Precisa de um resultado paralelo apenas no domingo para terminar a rodada fora do Z4. Grêmio, Vasco, Corinthians e Criciúma. Se um deles, apenas um, se um deles não vencer na rodada, o Dragão fecha a rodada fora do Z4. Fluminense, para fechar a rodada fora do Z4, Corinthians tem que perder por 3-0 no mínimo para o São Paulo. Criciúma tem que perder o seu jogo. Cuiabá e Vitória não podem vencer. Todos esses jogos, as combinações têm que acontecerem para que o Fluminense possa fechar a rodada fora do Z4. Não é tendência. Torcedor do Fluminense, não é tendência. A tendência é que o Fluminense feche a rodada entre os rebaixados. Tá certo? Fluminense 1, Atlético 2, Bragantino 2, Juventude 1, abertura nesse sábado da 9ª rodada. Tchau!